Estamos hoje celebrando a ceia do Senhor e esperamos fazer isso de tal maneira que a gente consiga ainda ter um intervalo até o culto das 19 horas. Você que sabe que temos 3 cultos no domingo, né? Tivemos um às 10 da manhã, um culto às 17 horas e também um culto às 19 horas. Diz assim a palavra de Deus: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que nos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Diga comigo: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Até o versículo 20, que o Senhor aplica essa palavra ao nosso coração. Vamos orar? Baixe a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nos rendemos diante da autoridade da Tua palavra. Essa é a Tua palavra. Tua palavra é santa, é boa, é preciosa. Ela é capaz de alcançar o nosso coração, nos alinhar, dividir até o ponto da alma do espírito, das juntas e das medulas. E ela também é apta para discernir os pensamentos, os propósitos e as motivações do coração. Que nessa noite o Espírito Santo nos ensine, nos ajude. Vem, Espírito, e toca o coração de cada um de nós. Que a Tua palavra, Senhor, seja como orvalho de vida, que cai nos nossos corações e produz brota algo precioso, algo que vem do Senhor e traz consigo uma grande colheita, uma colheita abençoada. Senhor, enquanto o Senhor sacia a nossa sede, a nossa fome, e enquanto o Senhor também cerca esse lugar com anjos de Deus, fazendo com que esse lugar seja selado, escondido para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Todos dizem? Amém. Pode assentar, queridos. Como vocês sabem, o apóstolo Pedro escreveu 2 cartas, pelo menos 2 cartas chamadas e consideradas canônicas, que faz parte da Bíblia Sagrada. E o texto que a gente começou a ler, do versículo 13, começa com um conectivo por isso. Toda vez que você lê um texto e tem essa expressão, por isso, portanto, você faz uma ligação do que ele acaba de dizer para aquilo que ele vai dizer em seguida. É como se ele estivesse fazendo a junção dessas 2 coisas. Por causa dessa introdução que ele acaba de dar, ele vai falar algumas coisas. E quando você volta do início do capítulo 1 de Pedro, você percebe que Pedro está escrevendo essa carta para alguém. Toda carta tem um destinatário, sim ou não? E Pedro está escrevendo, então, para
os crentes que estão numa região. Ele até menciona algumas cidades ou algumas regiões como Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ou seja, ele menciona quase toda a região da província romana da Ásia Menor, naquela época, uma província que estava debaixo, ou fazia parte do Império Romano, aonde hoje geograficamente seria a Turquia. Toda aquela região onde o apóstolo Paulo também passou e plantou muitas igrejas. Portanto, esses destinatários que ele chama no início de peregrinos eleitos ou forasteiros da dispersão ou da diáspora que estavam nessa região. Esses destinatários, eles são ou parecem ser predominantemente cristãos gentios, ou seja, ainda que houvesse judeus convertidos no meio dessas igrejas ou congregações, ali também predominantemente existiam muitos gentios que haviam se convertido ao cristianismo, ou seja, todas as vezes que a Bíblia menciona a palavra gentio, ele está se referindo a quem não era judeu. Os gentios são todos aqueles que não são judeus. E aqui Pedro está escrevendo para crentes que eram, vamos dizer assim, por dizer ex-gentios e agora convertidos. E ele faz as coisas que ele vai dizer, ou ele está dizendo, começando já no capítulo 1, ele só poderia afirmar isso para pessoas que realmente tinham encontrado com Cristo em algum momento da sua vida, mas que viviam antes longe de Deus, longe das coisas de Deus, longe do entendimento, porque somente pessoas assim podiam viver dominados pelas paixões que tinham antes no tempo da ignorância, como no verso 14, ou que foram resgatados de um fútil procedimento, ou de uma maneira vã de viver, mencionado no versículo 18. Portanto, Pedro está escrevendo para pessoas que tinham entendimento, um pouco de entendimento sobre a sua vida, a vida que agora eles vivem com Deus. Portanto, quando Pedro está falando, e ele passa a falar, dizendo, especialmente no versículo 16, como diz, ele menciona um texto do Antigo Testamento que diz: sede santos porque eu sou santo. Amados, o tema da nossa mensagem de hoje é santificando a vida. Semana passada nós falamos sobre o tema tempo de buscar a Deus. Hoje o subtema é santificando a vida. Deus nos chamou para a santidade. Diga para o seu vizinho: Deus te chamou para a santidade. Se Deus nos chamou para a santidade, primeiro, o que significa ser santo? Primeiro, o que significa santidade? Nós, por vezes que falamos, ou quando discutimos sobre isso, tem pessoas que não conseguem entender o que significa ser santo, porque a sua mente, a sua mentalidade ainda está ligada àquele conceito de que santo é somente aquelas pessoas que já morreram e que por alguma razão foram consideradas santas, quase sempre baseado num critério de merecimento, porque alguém fez alguma coisa, produziu algum milagre, fez alguma coisa fora do comum. O conceito de santidade do Novo Testamento não tem nada a ver com isso. Ser santo significa ser separado. Ser santo significa ser alguém parecido com Deus. Mas a outra pergunta que surge nessa hora é possível ser santo como Deus é? Será que isso não é uma coisa tão distante? Deus é Deus, a gente sabe que Ele é santo. Mas como eu, limitado, vulnerável, cheio de debilidades e
limitações, como eu posso me aproximar de Deus ao ponto de ser chamado ou considerado santo? Primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você, e esses são temas que nós vamos estudar, os temas que estão dentro dessa devocional durante toda a semana, é que a primeira coisa que você precisa saber é que o caminho para Deus está livre. O caminho para Deus está aberto, diga amém. O caminho para o Senhor está totalmente aberto, por quê? Porque a Bíblia nos garante isso. O livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 19, o escritor diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez, ou seja, ousadia, confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. No tabernáculo de Moisés, na antiguidade, havia um lugar chamado Santo dos Santos. Havia 3 lugares principais no tabernáculo de Moisés: o átrio, aquele espaço maior na entrada do tabernáculo, onde estava o altar do sacrifício. Depois havia uma tenda, e essa tenda era dividida em 2 partes. A primeira parte, só podia entrar ali o sacerdote, e ele entrava com o sangue dos animais que haviam sido sacrificados, imolados no altar do sacrifício que ficava no átrio. Dali ele entrava com o sangue do animal e oferecia como expiação pela culpa do pecado. Ou seja, você já imaginou, toda vez que você pecasse, você tinha que se dirigir até o templo, que estava lá em Jerusalém, e levar ou um cabrito, uma ovelha, ou um boi, um novilho. Você já imaginou quanto custava pecar? Era custoso pecar, irmãos, era um negócio sério, imagine, né? Você sabe quanto custa um novilho hoje? Uns R$2.000 aí, pelo menos. Vivo, né? Claro. Imagine toda vez que você pega R$2.000. Agora imagina você, que você tinha que ir, não podia sacrificar o novilho em qualquer lugar, tinha que ser no templo. Tinha que ser no altar do sacrifício. Agora imagina que você mora a 300 quilômetros de Jerusalém. Naquela época não tinha caminhão para levar o boi, tinha que ser puxando o cabrito. E aí você leva, viaja 300 quilômetros, passa 6 dias viajando a pé, porque não tem jeito, né? E aí chega lá, apresenta, o sacerdote recebe o animal, observa se ele não tem defeito, e oferece, e aí você volta para casa, foi perdoado, a expiação foi feita. Aí você volta mais 6 dias para trás, voltando para casa. E aí você passou 12 dias viajando, aí chega em casa, dá logo uma brigada com a mulher. O que é que você esteve fazendo 12 dias? Não podia ser mais rápido? Pecou de novo, mais R$2.000. Pense numa conta. Sabe, irmão, sabe o que significa isso? Que hoje você não precisa gastar mais nada, porque Jesus já gastou tudo por você. Por isso que você não pode menosprezar tão grande salvação. O caminho está aberto, por quê? Porque no dia que Jesus morreu, no dia que ele entregou o seu espírito, pregado ali naquela cruz, diz a Bíblia que o véu do santuário que separava o lugar santo do lugar santíssimo, ou santo dos santos, esse véu foi rasgado de alto a baixo, e esse lugar foi aberto, e agora eu e você temos acesso a essa presença de Deus. Nós não estamos mais distantes, nós não estamos mais longe, nós podemos ter ousadia, podemos ter confiança, intrepidez para entrar e saber: Deus já me aceitou, porque Ele já aceitou o sacrifício de Jesus Cristo. Você podia dar glória a Deus por isso, fazer um barulho, dizer alguma coisa. Porque esse lugar, irmão, só o sumo sacerdote poderia entrar, e isso uma única vez por ano. Se lembre que no Antigo Testamento ninguém podia falar com Deus diretamente, só o sacerdote podia. Por isso que eles tinham que ir lá em Jerusalém falar com o sacerdote. Hoje você agora é um sacerdote.
Você fala com Deus em qualquer lugar onde você estiver. Na sua casa, andando pelo caminho, em qualquer lugar você fala com Deus, porque Deus abriu esse novo e vivo caminho, e agora Ele que entrou no lugar, no Santo dos Santos, com perdão dos meus pecados, e eu sei que Ele vai me aceitar todas as vezes que eu fizer isso em nome de Jesus. Portanto, esse é o primeiro ponto que você precisa saber. Eu posso ser santo, como Deus é, porque o caminho para Deus está aberto. Diga amém. Segunda coisa é a ordem que Ele dá. Sejam santos. Ele não está dizendo que você deve torcer pelo time dos santos. Os santistas usam esse texto, né, como um argumento para dizer, ó, você tem que ser santista. Até a Bíblia diz, sejam santos como eu sou. Se Deus está dizendo, irmãos, é porque é possível, diga amém. Amém. Por quê? Porque santo, como eu falei há pouco, santo significa ser separado. Separado é alguém que é distinguido dentre todos os outros. Deus é um Deus que é o único Deus, no meio de todos os outros falsos deuses, podem ter milhões de deuses. Os indianos adoram mais de 300 milhões de deuses, não importa quantos deuses o homem tenha feito, Deus continua sendo o único Deus, por isso que Ele é santo, e nós adoramos somente a Ele. Todas as vezes que vem qualquer outro Deus disputar a sua atenção, você diz, aqui eu não quero, eu já tenho um Deus, o meu Deus é o Deus Altíssimo, é o Deus que está vivo, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, quem vai dar glória a Deus por isso? A terceira coisa que você precisa saber, para ser santo, eu preciso saber que eu sou pecador, todo homem é pecador. Mas como pode um homem pecador ser santo? Somos pecadores porque a Bíblia diz que somos. Romanos 3:23 diz, todos pecaram e destituídos foram ou carecem da glória de Deus. A desobediência a Deus, irmãos, nos colocou sob esse senhorio de Satanás. A desobediência do homem nos tira debaixo do senhorio de Cristo e nos coloca debaixo do senhorio de Satanás. Essa é a parte da notícia ruim. Por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Por quê? Por causa da desobediência do ser humano, que autorizou Satanás a escravizar esse mundo. Mas Jesus Cristo veio para resgatar o homem dessa situação miserável em que ele se encontra. O que eu faço para fugir dessa situação? Entregando minha vida a Jesus. O que é que você faz para sair dessa situação de escravidão do pecado? Entregue sua vida a Jesus, que Ele vai cuidar de você. Diga amém. Eu preciso saber também, quarto lugar, que existem consequências do pecado. O pecado tem consequências, mas nós não podemos pecar e não perceber, e mesmo que a gente não saiba, mesmo que a gente seja ingênuo ou inocente a esse respeito, o pecado sempre terá alguma consequência. E a consequência final do pecado é a morte. Isaías 59, versículo 1 diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido está surdo para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Amados, o pecado nos separa de Deus. O pecado, ele impede nossas orações. O pecado abre brechas para o inimigo. Estava orando um dia desses por uma pessoa, e essa pessoa me relatava o quanto ela está, nas próprias palavras dela, a ponto de entrar numa depressão profunda. A vida
angustiada, embora ela tenha todas as coisas que precisa para avançar, saúde, uma carreira, mas sem nenhuma razão aparente. Ela me contava que de vez em quando dá aquela dor no peito, aquele aperto, aquela ansiedade que desemboca numa palpitação no coração. E um dia desses ela mediu a palpitação, numa hora dessa, o batimento cardíaco estava em 160. Você que sabe o que é isso, sabe que é uma velocidade tanta, sim ou não? E ela estava a ponto de desistir do que estava fazendo, ouvindo vozes do tipo: você nunca vai ser capaz de fazer o que você está fazendo, você não pode, essas pessoas que estão aqui não gostam de você. E eu pedi para orar por ela. E quando eu estava orando por ela, me veio assim muito claro, algo como se fosse, né, são impressões que você tem no seu espírito. E a palavra que veio era falta de perdão. E quando eu terminei de orar, eu falei: eu não sei se isso faz sentido para você, mas eu estava orando e eu creio que quando essas coisas acontecem, a gente tem que dizer, né? Não é coisa da minha cabeça, eu creio que é o Espírito Santo mostrando. Eu falei: tem alguém na sua vida que você não conseguiu perdoar até hoje? Ela baixou a cabeça e disse: tem. E eu perguntei se ela queria falar sobre o assunto, ela disse que não. E é claro que a gente não vai forçar nada nessa hora. Mas, irmãos, isso é mais comum do que você possa imaginar. A falta de perdão é uma porta de entrada. As infecções, elas são oportunistas. Infecções não penetram num corpo sadio, que está todo fechado, está todo sarado, está todo... Sim ou não? Vocês que são da área da saúde sabem disso. Agora, é possível que, quando você tem um corte, alguma coisa que não é bem protegido, aquilo pode se tornar uma porta de entrada. Assim é o pecado, assim são as consequências do pecado. O pecado abre a porta. E Satanás não vai nunca entrar aonde ele não tem uma porta aberta, porque ele não entra se você não tiver porta aberta. Satanás não pode mexer com você. Satanás não pode entrar na sua vida, a menos que você permita. Ele pode colocar pensamentos na sua mente, mas você tem a mente de Cristo. Quem vai dizer amém? Amém. Portanto, o pecado abre portas para o inimigo. E a partir daí, se você não fecha de volta essa porta, você escancara ainda mais essa porta. E o pecado após outro, e após outro, e após outro. Isso vai impedindo as suas orações. Vai desestimulando você a orar. E você, por não se posicionar como filho ou como filha de Deus, porque é nessa hora que você tem que tomar a armadura do crente e você toma a posição. O diabo sempre vai trabalhar na mentira, no engano. Ele sempre vai levar você a pensar que você não pode, que você é incapaz, que você não tem nenhum e Deus não está interessado em você, que Deus não está nem aí para você, que você está aí tentando sozinho. Na hora que você se posiciona, você diz: epa, pode parar. Na minha vida, não. A minha vida quem manda é Jesus Cristo. Eu confio na promessa. Eu confio nas promessas. Deus disse, e que se Ele disse, está dito. Se Ele disse, eu confio. Foi Ele que disse: eu sei os planos que eu tenho a seu respeito.
E os planos que Deus tem a meu respeito e a seu respeito são planos de paz. São planos para nos dar um futuro abençoado. Eu sou abençoado, diga eu sou abençoado. Você é abençoada. E se nós somos abençoados, Deus nos faz então abençoadores dos outros. É isso que você é, essa é a sua identidade. Portanto, não permita que o pecado abra a porta na sua vida e leve você para longe do propósito de Deus. Você é santo porque Deus disse, eu quero que você seja santo. E se Deus disse, Ele nunca vai dizer uma coisa para você fazer que Ele não te dá as condições para que você chegue lá. Portanto, Deus também preparou todas as condições para que você seja santo, como Ele é santo. Quem recebe, diga glória a Deus. Mas então, o que Deus fez com esse pecado? O quinto ponto que nós estamos... quero que você saiba. O que Deus faz com o pecado? Se eu sei que sou pecador, que eu já pequei, o que Deus faz então? Me joga fora com o pecado? Não. 1 Pedro 2,24, ele diz, carregando, levando Ele mesmo em seu corpo no madeiro, se referindo à cruz, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Significa que você não tem mais que carregar aquele monte de pecado que você carrega na sua vida faz tempo. Um fardo pesado demais. Foi por causa da maldade que a raça humana foi condenada por Deus, é verdade. Foi por causa do pecado que Adão foi expulso do paraíso. Entretanto, o amor de Deus o levou a fazer algo a nosso respeito. Ele não jogou a gente fora, disse, já vocês pecaram, desobedeceram, agora paguem por isso. Isso não é um coração de alguém bondoso, isso é alguém mau. Deus não é mau, Deus é bom, diga Deus é bom. Deus fez algo, o que Ele fez? Ele veio ao mundo através de Jesus Cristo, que encarnou como um ser humano, e Ele veio com essa intenção de salvar toda a humanidade. E quando Cristo morreu na cruz, naquele dia, lá em Jerusalém, 2000 anos atrás, no dia em que aquele véu se rasgou de alto a baixo, naquele dia, Jesus Cristo te livrou da condenação da morte. Eu vou dizer de novo, naquele dia, Jesus Cristo te livrou da condenação da morte. Eu vou dizer de novo, naquele dia, Jesus Cristo te livrou da condenação da morte. Naquele dia, Jesus Cristo carregou sobre si os meus e os seus pecados. Naquele dia, Ele te livrou de uma morte eterna, longe de Deus. Naquele dia, Ele para sempre quitou e expiou todos os nossos pecados. E qual é a nossa parte? Qual é a sua parte? Se arrepender. Só isso. Não precisa, imagina, sair daqui para Jerusalém agora de navio, levando um monte de boi, de cabrito e bodes e ovelhas, para sacrificar pelos nossos pecados. Imagina só o comércio que isso ia dar, hein? Você não precisa mais, você só precisa aí mesmo onde você está, se arrepender dos seus pecados. Por quê? Porque Ele disse que perdoaria os nossos pecados. 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
É só se confessar. Não é se você fizer uma penitência de 55 dias, subir a escadaria da Penha 5 vezes com milho no joelho. Não é se você fizer e repetir o Pai Nosso 50 e 90 e 250 vezes e você der esmola até o resto da vida. Não é nada, isso não vale nada. Vale sim, se você dá esmola, vai valer para alguém que recebe. Você deve fazer essas coisas de bondade para com os outros, mas subir escada de joelho, de costa, não vale nada, irmão. Não estrague os seus lindos joelhos, porque é só se arrepender. Se arrepender e saber que Deus é fiel. Fiel e justo para nos perdoar os pecados, e não só para nos perdoar os pecados, Ele nos purifica da encrenca que a gente abriu para o capeta fazer na vida da gente. Ele nos purifica de toda injustiça. E o que significa confessar, amado? Confessar significa, primeiro, concordar que você é pecador, e que pecado é coisa séria, e que pecado mata, e que pecado tem consequências. É concordar com o que a Bíblia diz a respeito do pecado. É reconhecer que quando a gente peca, a gente não pode salvar-se a si mesmo. A gente não pode, não há em nós poder para evitar o mal que o pecado produz. Isso significa reconhecer que somente Deus pode não só nos perdoar os pecados, mas nos limpar e purificar de toda injustiça. E o que você pode fazer é só se arrepender, é se confessarmos. E agora, por último, você pode, depois de se arrepender dos seus pecados, você pode manter a sua vida limpa. Como é que a gente mantém a nossa vida limpa? Provérbios 28, 13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Tem pessoas que acham que pode esconder de Deus seus pecados. Sabe o que acontece com os pecados da gente? Mais cedo ou mais tarde, eles vão nos achar. Pode levar 20 anos, pode levar 50 anos, mas o pecado um dia te acha. É melhor se ver livre dele logo. Pecado não vale a pena carregar. Pecado você abre logo o coração e já pede perdão, e Jesus já perdoa, e você começa já a vida nova. Amém? Quem encobre não prospera, mas o que confessa e deixa, não é só confessar e ficar fazendo de novo não, viu? Você confessa e deixa, esses que confessam e deixam alcançarão misericórdia. Não podemos esconder nossos pecados de Deus. Precisamos confessá-lo e precisamos abandonar esse pecado. Amados, vivemos numa época em que as pessoas estão tentando, aliás, não são as pessoas exatamente, né? Existe alguém muito interessado em fazer com que você não chame pecado de pecado. Chame pecado de falha, e todo homem é falho. Chama o pecado de problema, e se tem um problema, nós vamos resolver, né? Chama o pecado de um equívoco. Pecado não é nada disso, pecado é pecado, e pecado mata. E pecado não é aquilo que eu acho, pecado é o que a Bíblia diz que é. Por isso, quando ele diz, sede santos como eu sou santo, ele já sabe, ele já disse, já está previsto que eu e você podemos ser santos como Ele é. O caminho já foi aberto. O caminho para Deus está aberto. Mesmo sabendo que somos pecadores, Ele já providenciou o remédio para o seu pecado. Ele já providenciou o que é necessário para você manter a sua vida
na presença de Deus. E qual é o segredo dessa vitória? Cadê a banda? Vamos vir aqui rapidinho. O segredo dessa vitória está na dependência do poder do Espírito Santo. É Ele que nos ajuda, irmãos. Não queira cuidar dessas coisas sozinho. O Espírito Santo é aquele que nos leva a toda a verdade. Ele que nos conduz. É Ele que nos santifica. A santificação não é uma coisa instantânea. Salvação é uma coisa instantânea. Aconteceu um dia. No dia que você confessou os seus pecados, se arrependeu dos seus pecados, entregou sua vida a Jesus, no mesmo dia, no mesmo instante, o seu nome foi escrito no livro da vida, você nasceu de novo e agora tem o Espírito Santo para avançar com você. Mas ainda tem aquelas coisas, né? Tem aquelas crecas, aquelas mazelas, tem aqueles negócios, né? Que precisamos deixar. Mas o Espírito Santo vai nos conduzindo, nos ajudando a deixar essas coisas. É isso que a Bíblia chama de processo de santificação. De tal maneira que você hoje seja mais santo do que você foi ontem. E se Deus nos der a graça de viver ao amanhã, que amanhã a gente seja mais santo do que a gente já foi hoje. Que esse processo não pare, não estacione, mas ele avance, para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Vamos orar? Abaixa a sua cabeça.